esse texto da Bíblia, e eu peço a sua atenção por alguns minutos, pois preciso ser rápido e breve, mas eu preciso que você entenda que Jesus Cristo, Ele entra em Jerusalém. A multidão está com ramos de palmeiras dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entra no templo, as crianças estão louvando Ele, e eles dizem: você não vê, mestre, que as crianças te adoram? E Ele diz: vocês nunca leram na palavra que das crianças de colo e das que amamentam, Deus recebe o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Jesus então, Ele sai quando está escurecendo e vai para Betânia, a aldeia de Lázaro, Marta e Maria, que ficava a cerca de 2 quilômetros de Jerusalém. Ele vai, e diz a Bíblia que no outro dia ele acorda cedo e vai para o templo em Jerusalém. No caminho ele avista longe uma figueira, e ele observa que ela está repleta de folhas. Mas quando Jesus chega até lá, Jesus, querendo achar fruto para comer, porque estava com fome, ele chega na figueira e ela não tem frutos, ela só tem aparência. Jesus amaldiçoa a figueira. Jesus vai para Jerusalém. Jesus volta à noite de tardezinha, acorda no outro dia e chega no texto que nós lemos: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Naquele momento, os discípulos observaram Pedro, e os discípulos disseram: mestre, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela está seca desde a raiz. Jesus, dentro deste milagre, vai ensinar 2 lições. Primeira: quando uma figueira está repleta de folha, é sinal que tem fruto. E quando Jesus viu uma figueira cheia de folhas, ele pensou: tem fruto. E como não tinha, ele amaldiçoou ela e ela secou, representando a religiosidade em Jerusalém, dos líderes espirituais e do povo, que tinham uma aparência, mas o coração estava longe de Deus. Mas também o milagre da figueira, Jesus usa para ensinar os seus discípulos a orar e receber resposta da sua oração. E a Bíblia diz que Pedro disse isso para Cristo: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus então vai ensinar os ingredientes de uma oração bem sucedida. Primeiro ingrediente, Jesus diz: tenham fé em Deus. Diga bem forte: fé em Deus. Mais uma vez, fé em Deus. Uma oração bem sucedida precisa ter fé em Deus, e é fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode ter fé em homens e não vai ser frustrado. Você pode ter fé em bens e também frustrado será. Mas aqueles que têm fé em Jesus, eles serão bem sucedidos e terão resposta das suas orações. Entenda o que eu vou lhe dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que eu e você que venhamos buscar a Deus, venhamos crer que Ele é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que buscam a presença de Deus. É preciso ter fé na presença de Cristo, é preciso ter fé em Jesus, é preciso ter fé no Deus bendito e maravilhoso. E se você entende, diga glória a Deus e aleluia. Por abacadarabacanto nebriaço. Entenda que uma certa vez, quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos estavam em um local fechado, janelas e portas. Jesus se apresenta no meio e diz: a paz seja com vocês. Jesus então se manifesta para os discípulos, mas o discípulo por nome de Tomé não estava presente. Jesus então foi embora. Os discípulos alegres, animados, foram para Tomé e disseram: Tomé, Tomé,
ele disse: Tomé, Tomé, nós vimos o Cristo, ele está ressuscitado, ele ressuscitou dentre os mortos. Tomé olhou e disse: eu só vou acreditar se eu colocar a mão nas mãos da sua ferida e eu colocar as mãos nos seus lados. Tomé desacreditou e não teve fé, e a Bíblia diz que depois de 8 dias os discípulos estão de novo reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que Tomé está desta vez, e Jesus Cristo se apresenta no meio e diz: paz seja convosco. Aí Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, coloque a mão do meu lado. Tomé, veja as feridas nas minhas mãos. E a Bíblia diz no verso 29 que Jesus Cristo diz assim para Tomé: Tomé, você me viu e por isso você creu. Bem-aventurado serão aqueles que não me viram, mas vieram a crer. Jesus está dizendo para mim e para você que não vimos o Cristo ressuscitado, mas estamos aqui pela fé. E se você está aqui pela fé, você é bem-aventurado, você é abençoado, porque quem tem fé em Jesus deu o primeiro passo de receber o seu milagre nesta noite, de receber a sua bênção nesta noite. Urabacampo nebricandarácia, Erimibriaço comandarabacai, Librique amanto nebriaço comandarabacanda, Librique andei comanto nebriaço, Urabacanto nebricandará, Rebacanto nebricandarebecandarai, Liminarabacanto nebricanda. Eu não estou vendo ele, eu não estou enxergando Jesus, mas eu estou sentindo a presença dele na casa. Eu não estou enxergando com meus olhos carnais, mas eu vejo pelos olhos da fé que ele está na casa, e algo sobrenatural vai acontecer para a glória de Deus Pai. E só você que crê, meu irmão, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Primeiro ingrediente, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Segundo ingrediente, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe o que é isso, meu irmão? Os montes na cultura dos judeus representam os problemas impossíveis dos homens resolverem. E se você tiver fé em Deus, você vai ser usado por Deus pela oração a alcançar o impossível de Deus. Você vai orar pela fé em Deus e vai ver Deus resolver o que é impossível para o homem. Se você entrou aqui hoje com um problema que não tem homem para te ajudar, o dinheiro não resolve, você não vê saída e solução, a sua oração com fé vai mover o sobrenatural de Deus, e o impossível de Deus vai acontecer aqui essa noite, para a glória de Deus Pai. Urabacanto nebricantorá, Urabacanto nebriaço comidaracé, Librique amanto nebricantorécia. Deus ainda faz o impossível. Esta noite as montanhas diante de nós serão removidas pelo poder de Deus. Aqui esta noite o impossível se tornará realidade pelo poder de Cristo esta noite. E quem crê, diga glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Diga bem forte: segundo ingrediente, Segundo ingrediente de uma oração bem sucedida, de uma oração bem sucedida: não duvidar. não duvidar. Olhe para esse seu irmão que Jesus permitiu estar do outro lado, diga para ele: não duvide. Você pode duvidar do pastor, você pode duvidar do seu irmão, você pode duvidar do seu pai, você pode duvidar da sua esposa, você pode duvidar do seu patrão, você pode duvidar do seu vizinho, mas nunca jamais duvide do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, porque não existe nada que Ele não pode fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e só você que quer, diga glória a Deus e aleluia.
gente observa Zacarias indo ofertar o incenso dentro do templo, e quando ele vai, o anjo Gabriel está esperando ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, Deus escutou a tua oração, Deus escutou o teu clamor. Ó, coisa maravilhosa, irmão, você entrar na igreja e Deus mandar o anjo dele dizer: a tua oração Deus ouviu. Você veio aqui para escutar que Deus escutou, a resposta chegou e o milagre vai acontecer. E eu vou profetizar: você pode ter entrado aqui sem perspectiva, cansado e sobrecarregado. Deus não mandou o anjo, mas mandou o instrumento dele, o pastor, para te dizer: a tua oração foi ouvida. E nesta noite tem resposta de Deus para a tua vida espiritual, tem resposta de Deus para o teu ministério, tem resposta de Deus para o teu casamento, tem resposta de Deus na vida dos teus filhos, tem resposta de Deus na vida financeira, tem resposta de Deus no teu trabalho, tem resposta de Deus na tua saúde, tem resposta de Deus na tua vida esta noite. E só você que crê, aplaude o nome de Jesus bem forte. O diabo está dizendo que não vai ter resposta, que tu está orando em vão, é mentira do diabo. Sabe por que ele está tentando impedir você de orar? Ele quer colocar dúvida, porque com dúvida a oração não é respondida. É preciso crer, é preciso acreditar, e é preciso mandar embora a dúvida e adorar o nome daquele que reina e é Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Abraão está na sua casa. Abraão está na sua casa, na porta da sua tenda. Ele levanta os olhos em Gênesis 18 e vê 3 anjos. E um dos 3 anjos é o próprio Deus, é uma teofania, manifestação de Deus em forma humana no Antigo Testamento. E quando ele vê, ele se recepciona. Então o próprio Deus vira para Abraão: Abraão, aonde está tua esposa Sara? Ele diz: Senhor, ela está lá dentro, na tenda. E o anjo, o próprio Deus vira para Abraão e diz: Abraão, o ano que vem, no próximo ano, a tua esposa Sara vai ter uma criança, ela está bem vigorosa, você está idoso, mas o ano que vem, a minha promessa que eu te prometi vai se cumprir, o milagre vai chegar, a bênção vai acontecer, o que eu te prometi vai se realizar. Quem acredita que até o começo do ano que vem é tempo de Deus cumprir promessa, é tempo de Deus cumprir promessa, é tempo de Deus cumprir promessa. Idade não impede Deus cumprir promessa, o diabo não impede Deus de cumprir promessa, demônios não impedem Deus de cumprir promessa, impossibilidades não impedem Deus de cumprir promessa, impossíveis não impedem Deus de cumprir promessa, baleias não impedem Deus de cumprir promessa, gigante não impede, muralha não impede, doença não impede, a morte não impede, nada impede Deus de operar. E quem acredita nesta noite que Deus é poderoso, levante a mão e aplauda bem forte o nome de Jesus, que Ele merece. Sara está lá atrás da tenda e ela ouve o próprio Deus falar e começa a sorrir. Quem dera uma mulher de 92 anos como eu. Meu Senhor tem 99 anos. Eu já não tenho uma menstruação, eu não sou fértil mais. 25 anos atrás tinha jeito, agora não tem mais. 25 anos atrás dava, agora
viver a maior promessa, que é ir para o céu, para a eternidade com Cristo. E se você entrar aqui, olhando para as circunstâncias, Deus está te dizendo que Ele decidiu operar. E quando Ele decide, não há ninguém que possa impedir. Levante a sua mão, Deus, levante a sua mão, levante a sua mão, você que crê, só você que acredita, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, aonde você estiver, recebe esta palavra, aonde você estiver ouvindo, escute o que Deus está te dizendo. Ainda que tudo está causando você duvidar, ainda que tudo e todos digam que acabou, não haverá impedimentos para quem tem fé em Jesus, não haverá limites para quem tem fé em Jesus, não haverá impossibilidades para quem tem fé em Jesus. E se você tem fé nele, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, porque nesta noite grandes coisas Deus vai operar e realizar na nossa vida. Recebe essa presença de Deus, sinta a presença de Deus, seja cheio da presença de Deus, sinta o Espírito de Deus essa noite, deixa a presença de Deus te renovar e te encher de fé, te encher de fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé no Espírito de Deus, fé nas promessas de Deus, fé no poder de Deus, e que as promessas dele vão se cumprir, e quem acredita, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, diga bem forte. Hoje eu aprendi que independente do que eu estou passando, eu tenho que manter a minha fé em Jesus, na sua palavra, nas suas promessas e no seu poder soberano. Eu também aprendi hoje que eu não posso duvidar de Deus jamais. Não há limites para Deus, não há barreiras para Deus, não há fronteiras para Deus, não há impossibilidades para Deus, não há dificuldades para Deus, não há problemas que Deus não possa resolver. Ele é o Todo-Poderoso. Mas em último lugar, para terminar, os ingredientes de uma oração bem-sucedida, eu preciso te dizer uma verdade: ninguém obterá resposta de oração com mágoa, ressentimento dentro do seu coração. Tem muitas pessoas que oram, pedem para Deus, mas o seu coração está cheio de mágoa. Ela não perdoa o seu esposo, não, a esposa não perdoa, o esposo não perdoa o esposo, o pai não perdoa o filho e a filha não perdoa o pai, o primo não perdoa a prima, a tia não perdoa o avô não perdoa a tia, o vizinho não perdoa o seu vizinho, o amigo não perdoa o seu amigo. E com o coração cheio de mágoas, a nossa oração não vai ser bem sucedida. Jesus, ele disse no verso 25: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Não adianta eu te enganar e dizer: você não fala com ciclano, você odeia Beltrano, você nutre mágoa, ressentimento contra ele e ela, e Deus vai responder tuas orações. Quando você for no altar e se lembrar que tem algo contra alguém, deixe a tua oferta no altar e vá se reconciliar com teu irmão primeiro, depois volte para o meu altar, para que tu me sai e tem a sonha e a
apresente a tua oferta, e Deus vai receber no céu, e Deus vai receber no céu. Deus vai receber no céu. Uma vez, Mateus 18, verso 21. Pedro, diga bem forte, Pedro perguntou a Jesus. Agora escute. Senhor, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim no dia eu vou perdoar? Os judeus ensinavam que era 3 vezes no dia. E Pedro, querendo ser bonzinho, disse: Senhor, o irmão pecar contra mim 7 vezes no dia eu devo perdoar? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não digo 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Jesus não estava dizendo a quantidade, Jesus estava dizendo: Pedro, não há limite para você perdoar o seu irmão. Você tem que perdoar. O cristão tem que perdoar. E quando a mágoa vem, o ódio se enraiza, nós ficamos presos. Nossa vida espiritual trava. Aquilo que Deus tem para nos entregar não chega, porque eu e você não estamos preparados. Eu e você não estamos curados. Precisamos que o sangue nos cure e que venhamos libertar o perdão, e olharmos para essas pessoas e não sentir mais mágoa, e olhar para essas pessoas e não sentir mais rancor, e olharmos para a pessoa e dizer: eu te perdoei, eu estou livre, mas eu não quero deixar que nada atrapalhe e me prive da graça de Deus, da presença de Deus. Aí Jesus vai contar uma parábola. Diga bem forte: Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola. Eu não escutei, igreja. Jesus conta uma parábola. Sabe qual parábola? Jesus diz assim: o rei chamou seus devedores para prestar conta. Apresentou-se um que devia 10.000 talentos. Sabe quanto era o talento? 34 quilos. E o homem devia 10.000 talentos, 340 mil quilos de ouro. E o rei disse: paga a dívida, me paga o que você me deve. Ele disse: eu não tenho. Então eu vou te prender, sua esposa, seus filhos, e vou vender para que a dívida seja paga, porque a dívida era impagável, não tinha como ele pagar a dívida. Mas ele se humilhou e disse: tem misericórdia, rei, tem misericórdia, rei, tem misericórdia, tem compaixão, rei. Aí o rei disse: eu vou perdoar a sua dívida. A sua dívida é impagável, mas eu estou perdoando a tua dívida. Vai para a sua casa com a sua família. A sua dívida está paga. A sua dívida está paga. A sua dívida está perdoada. Paulo diz para a igreja dos Colossenses, no capítulo 2, ele diz: a cédula que era contra nós, em suas ordenanças, ele tomou-a, gravou-a na cruz. Sabe o que é essa dívida que tínhamos com Deus? De nossos pecados foram levadas por Cristo na cruz do Calvário. O preço do pecado foi pago, e hoje em Cristo Jesus nós estamos perdoados. E se você não está em Cristo, é só ter essa noite no sangue de Jesus te perdoará. A nossa dívida foi paga, e a dívida era impagável, irmão. Nós, seres humanos, não tínhamos como pagar a dívida do pecado. Aí vai Jesus, o Cordeiro de Deus, e morre por nós na cruz do Calvário. Se você está entendendo, diga amém. O rei perdoou a dívida impagável. Aquele homem saiu do palácio e, andando pela rua, encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Diga bem forte: 100 denários. Sabe o que é um denário? É uma moeda romana de prata por um pagamento de um dia de trabalho. Esse homem que teve uma dívida impagável perdoada,
encontra uma pessoa que lhe deve apenas 100 denários. Sabe o que é 100 denários? 100 denários é aproximadamente 3 salários mínimos. Ele encontra esse homem, mas ele foi perdoado de uma dívida de 340 quilos de ouro. Se você pegar quanto vale a grama do ouro e multiplicar vezes 340 mil, é uma dívida exorbitante, chega na casa dos milhões. É uma dívida impagável, é uma dívida que não tem como eu e você pagá-la. E a Bíblia diz que ele encontra um homem que lhe deve apenas 3 salários mínimos. Ele segura pelo pescoço o homem e diz: me paga a dívida, me paga a dívida, me paga a dívida, eu vou te lançar na prisão, eu vou te lançar na prisão, me paga a dívida, me paga a dívida, me paga a dívida. E ele lança o homem dentro da prisão. Aquele homem é lançado na prisão. Aquele homem não teve misericórdia do seu próximo. O rei perdoou uma dívida impagável, e ele não sabia que ele estava sendo observado, porque servos do rei viram, correram para o rei e disseram: rei, aquele homem que o senhor perdoou a dívida impagável, encontrou um homem que devia 3 salários mínimos para ele. Ele pegou pelo colarinho e não perdoou. O rei disse: mande chamar este servo malvado. E quando trouxeram, o rei disse: prendei, lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí no verso 35 de Mateus 18, Jesus Cristo diz: assim o Pai Celestial fará, se do coração não perdoardes o seu próximo, porque eles fazem contra vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu perdoei de cada um de vocês. O pecado de vocês é uma dívida impagável. Vocês não contem como pagar o meu perdão, mas eu perdoei vocês. E as ofensas que os homens fazem contra mim, contra você, não se compara ao tão grande perdão que Cristo nos deu. Sabe por que eu consigo perdoar? Deixa eu falar, deixa essa língua de tentando falar de mim, de você, deixa nos enfermar, nos caluniar, deixa eu falar mal. Sabe por quê? Eu não vou guardar mágoa, porque nem por causa dessa mulher fofoqueira, linguaruda, nem por causa desse fofoqueiro linguarudo, é porque eu olho para o perdão de Cristo, eu olho para a cruz de Cristo, eu olho para o amor de Cristo, eu olho para o que Cristo fez para mim, eu olho para canto, não para cantar, não para cantar lá, livre que eu não me abraço. E quando eu olho para a cruz dele, eu vejo o perdão dele é maior, o amor dele é maior, a graça dele é maior. A partir de hoje, não olhe para quem te ofendeu, olhe para o perdão que Deus me deu, olhe para o amor que Cristo tem por ti, olhe para a graça de Deus, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus é maior, o perdão de Deus é maior que as ofensas que os homens podem nos fazer. E só você que crê, aplaude o nome de Jesus bem forte e se coloca de pé no nome para Jesus. Oh, aleluia! Quem quer ter uma oração respondida nesta noite, diga amém. Amém. Para que a nossa oração seja bem sucedida, primeiro é preciso ter fé em Deus. É preciso ter fé em Deus. É preciso ter fé em Deus. Segundo, não pode duvidar. Não pode duvidar no seu coração. Terceiro, nós devemos perdoar as ofensas dos próximos, olhando para o perdão impagável
Cristo nos concedeu na cruz do Calvário. E se você está entendendo, diga amém. Eu te convido agora a colocar a mão no seu coração, a fechar os teus olhos, fechar os teus olhos esta noite. Eu não sei como está seu coraçãozinho. Alguém pode ter te ferido, alguém pode ter te machucado, mas eu quero orar por você, Deus. Pai, sara este coração ferido, sara este homem, esta mulher com o coração ferido esta noite. Que o Senhor possa trazer a cura para que haja o perdão verdadeiro, para que ele possa olhar para o ofensor, para a ofensora, e não sentir mágoa, desejo de revidar o mal pelo mal, mas que ele possa olhar, ó Deus, sem sentir ressentimento e ódio, porque ele enxergou algo maior do que as ofensas que os homens nos fazem e que as mulheres nos fazem. O perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A partir de hoje teus filhos vão perdoar. A partir de hoje